doutor Antenor, que é diretor de polícia do Rio de Janeiro. Doutor Antenor Lopes, desde que eu trabalhava no Rio de Janeiro, já admirava o trabalho dele e é uma alegria encontrá-lo. Pena que numa situação tão grave, tão triste, que inclui aí a morte do Henri. Nós estamos aqui abordando, o Pedro e doutor Antenor, a situação da babá, porque a babá, pelas mensagens que eu vou mostrar daqui a pouco, ela ouviu tudo, ouviu sessão de espancamento, aumentou o volume da televisão, na verdade o Jairinho aumentou o volume da televisão para que não chamasse tanta atenção aquela tortura, mas a babá sabia do que estava acontecendo. Essa omissão da babá, essas mentiras no depoimento, como fica a situação dela para o diretor de polícia aí do Rio? Boa noite aos dois. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Antenor Lopes ao meu lado, diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, que desde o início das investigações esteve à frente dessa apuração. Então, eu repasso essa pergunta do Bate em cadeia nacional. Boa noite, Bate. Boa noite, telespectadores da Rede Record. É um prazer estar aqui com vocês. Com relação ao caso, né? Especificamente a sua pergunta da babá, obviamente que ela foi ouvida na condição de testemunha e toda testemunha tem o dever legal de falar a verdade. A testemunha não pode mentir, tá? Sob pena de cometer o crime de falso testemunho. E a babá prestou um depoimento que nós agora temos certeza de que não é verdadeiro. Nós conseguimos provas técnicas. A partir da apreensão dos telefones celulares, nós encontramos no celular da mãe do Henri mensagens da babá relatando agressões à criança desde o mês de fevereiro. Então a mãe teve total ciência disso e não tomou nenhum tipo de providência. Ela é agente garantidora, ela tinha o dever legal de proteger o seu filho, ela não fez nada no momento, não procurou as autoridades, não procurou a polícia, e mesmo após a morte da criança, ela ainda continuou defendendo o seu namorado, tá? E com uma versão que não se sustentou no curso dessa investigação. A investigação hoje está completando 30 dias, ela foi comandada pelo delegado da Delegacia da Barra da Tijuca, Dr. Henrique Damasceno, de maneira extremamente técnica e profissional, e eles conseguiram juntar provas suficientes, demonstrando que esse menino não foi vítima de um acidente doméstico, como inicialmente havia sido registrado na delegacia, tá? Foi registrado na delegacia como se fosse um acidente doméstico, e hoje nós podemos afirmar categoricamente que já existem elementos na investigação suficientes para dizer que o menino foi assassinado. Ele foi vítima de um homicídio duplamente qualificado pela tortura e pela impossibilidade de resistência da vítima por tratar-se de uma criança de apenas 4 anos de idade, Bate. Delegado, diretor de polícia e delegado... Eu gostaria só de comentar... Pois não, pode falar, Pedro. Eu gostaria só de complementar a fala do doutor Antenor Lopes, que antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando, a Monique, que é a mãe do menino Henri, ela quando foi presa em Bangu, na zona oeste da capital, depois foi levada para a delegacia, ela não demonstrou emoção, não demonstrou arrependimento, choro, durante todo esse caminho e também na presença dos delegados responsáveis por essa investigação. Doutor, com tudo que a Monique sabia, comprovado, inclusive pelas mensagens trocadas com a babá, o que a polícia acredita que esteja por trás desse posicionamento da mãe de, inclusive, defender a família que mantinha com o doutor Jairinho e seu filho Henrique, passava, pelo que a gente conseguiu observar nas mensagens, por maus tratos? Inicialmente, a primeira prova técnica muito forte foi o laudo do nosso Instituto Médico Legal, que demonstrava múltiplas lesões nessa criança. Então, o menino Henri, ele possuía múltiplas lesões. Essas lesões, elas eram absolutamente incompatíveis com o depoimento do vereador Dr. Jairinho e da mãe da criança, da sua namorada, a senhora Monique. E, a partir daí, nós começamos a analisar diversas situações, buscar câmeras de segurança, tomar vários depoimentos, buscar outras provas técnicas. Fizemos uma reconstituição no apartamento onde o menino foi vítima desse crime. E aí começamos a montar as peças desse quebra-cabeça e a equipe
policial, dessa força-tarefa de investigadores e peritos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela realmente conseguiu comprovar que o menino ele foi vítima, sim, de tortura, de múltiplas agressões, inclusive essas agressões elas estariam ocorrendo pelo menos desde o mês de fevereiro, tá? Que essa criança vinha sofrendo. A mãe poderia estar sendo ameaçada para não denunciar isso? Nós não temos até o presente momento nenhum indicativo de que a mãe esteja agindo sob ameaça. Pelo contrário, ela parece sim querer corroborar a versão do seu namorado, o Dr. Jairinho, o vereador Dr. Jairinho, e apresentando sempre uma situação em defesa dele. Só que essa situação, como eu disse, não se sustentou perante as provas técnicas produzidas na investigação, bem como a busca e a apreensão dos telefones celulares, onde nós, utilizando um equipamento sofisticado, Celebrite, conseguimos recuperar mensagens que haviam sido apagadas do telefone celular da mãe, mensagens essas comprovando as agressões sofridas contra esse menino. Eu queria entender o seguinte, delegado. Até agora, o que está estabelecido para a Polícia Civil? Qual foi exatamente o papel da mãe nessa morte e qual foi exatamente o papel do vereador? A mãe sujou as mãos também? Ela encostou a mão no menino? Ou apenas o vereador? Qual foi o papel de cada um nessa acusação de duplo homicídio? Veja bem, Bate, isso é uma investigação muito difícil, porque o crime ocorreu dentro de um ambiente fechado, dentro do apartamento onde esse casal morava, juntamente com a criança. Então, assim, onde a mãe e o padrasto apresentam versões incompatíveis com a realidade que foi encontrada pelos médicos legistas no corpo da criança. Então, assim, a gente afirmar exatamente qual a dinâmica que ocorreu ali é uma situação que não é tão simples. Agora, a gente pode sim afirmar que essa criança chegou bem nesse imóvel, tá? E que ela chegou morta no hospital. Existe prova disso nos autos. Ela chegou morta no hospital, o pai entregou a criança chegou muito bem, saudável no apartamento e depois essa criança já chegou morta no hospital. E além disso, nós fomos buscar esse histórico de agressão e nós verificamos que o vereador Dr. Jairinho ele já possuía um histórico de agressões contra o menino Henry, tá? Então isso é uma prova também muito forte. Você associa isso às múltiplas lesões, comprovando que no dia o menino foi agredido várias vezes, tanto que ele possuía lesões na cabeça, lesões na parte lateral do corpo, lesões nas costas, equimoses, e tendo uma das lesões sido muito grave, que é no fígado, a lesão hepática, que acabou ocasionando a morte do menino. Então, assim, a questão da participação da mãe, ela é agente garantidora, ela tem o dever legal de proteger o seu filho. Ela responde pelo resultado morte se ela não proteger o seu filho, se ela não impedir uma eventual agressão. Então, assim, as investigações vão continuar, ainda faltam provas importantes a serem produzidas, mas hoje, 30 dias após a morte, exatamente um mês após a morte do menino, o que a Polícia Civil pode afirmar? Que o menino foi vítima de homicídio duplamente qualificado e que esse homicídio ocorreu realmente dentro daquele apartamento e que os investigados, Dr. Jairinho, o médico Dr. Jairinho, vereador aqui do município do Rio de Janeiro, e a mãe do menino Henry mentiram para a polícia e, inclusive, eles provocaram que uma testemunha, no caso da babá, uma testemunha muito importante, apresentasse também um depoimento mentiroso perante a autoridade policial da Barra da Tijuca. Por isso eles estão presos, devido à representação do delegado,
concordância do Ministério Público e a decretação da juíza do 2º Tribunal do Júri. O fato de eles terem limpado o apartamento, de alguma maneira, piora a situação deles por tentar tirar provas que poderiam ser colhidas pelos peritos? Qualquer tipo de interferência na investigação, ela é gravíssima e ela pode sim ensejar, uma vez sendo comprovada, ela pode ensejar uma responsabilidade criminal e é um dos motivos para a decretação da prisão cautelar. Delegado, o senhor acha que a mãe viu o momento exato em que o filho estava sendo espancado e morto ou quando ela chegou no apartamento a criança já estava morta? Não, ela estava dentro do apartamento no momento que a criança morreu. Isso aí é o fato que a gente tem um lapso temporal e ela não nega isso. Ela, depoimento, tanto ela quanto o vereador, eles dizem que estavam no apartamento quando encontraram o menino caído no quarto. Nenhum deles nega esse fato. Ambos estavam no apartamento. Delegado, eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui ao nosso programa. Parabéns pelo trabalho aí como diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro e parabéns pela tranquilidade que vocês conduziram esse inquérito e vão continuar conduzindo até esse pedido de prisão. Muito obrigado. Obrigado também ao Pedro Paulo. Obrigado a vocês dois.